Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso encontro aqui virtualmente na casa de Paulo Estevam. Nós vamos aguardar um pouquinho para iniciarmos a nossa conversa de hoje, né? A nossa discussão. Eu vou desenvolver o pensamento em cima da questão da individuação e do crescimento espiritual. Boa noite, pessoal. Boa noite, Kelma, Paulo Henrique, Nanda. Pessoal, tem a fila para entrar, não pode entrar todo mundo. Edmilson, boa noite, pessoal. Diretamente do Eusébio. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Nasa, Rita, Neuma. Estou recebendo as pessoas para a gente começar já já. Aida Guedes, Olívia, Samara, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sabe que mesmo virtualmente nós temos criado um ambiente, né, espiritual, que nos cerca também, que nos conecta a todos. Carla, boa noite. Eurilanda, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Silvia. Pessoal, o nosso tema hoje, que nós vamos conversar, eu vou desenvolver pensamentos, estudos que eu andei fazendo a respeito disso, de individuação e crescimento espiritual. Vai ser um bate-papo, obviamente que vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou seguir um ritmo, né, para tentar falar de tudo aqui que eu organizei. Olivéria, Lauriane, boa noite, pessoal. João Neto, tudo bem, João Neto? Olha aí, rapaz. E se houver tempo no final, como é a primeira que eu estou fazendo, live dessa forma, eu costumo dar aula, mas dessa forma é a primeira. Então, para a gente começar, eu vou ler uma poesia, enquanto as pessoas vão entrando, uma poesia que tem a ver com o nosso tema, individuação e crescimento espiritual. É de Nelson, autobiografia em 5 capítulos. Ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio. Estou perdido, sem esperança, não é culpa minha, levo uma eternidade para encontrar a saída. Segundo momento, ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, finjo não vê-lo, caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, levo muito tempo para sair. Terceiro momento. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele está ali. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. 4. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. 5. Ando por outra rua. Dona Graça, minha sogra, agora o negócio ficou sério aqui. Então, pessoal, essa poesia de Nelson, autobiografia em 5 curtos capítulos, vai falar muito do que nós vamos conversar agora. E vamos conversar nesse momento. Boa noite, Neuma, boa noite, Érica. Pessoal, o que vem a ser individuação? O tema é individuação e crescimento espiritual. O que vem a ser individuação? O conceito de individuação da biologia vem de um animal ou de qualquer espécie orgânica ou inorgânica que vai cumprindo a sua meta de virar
por exemplo, um leão nasce um leãozinho, vai se tornar um leão. Então ele cumpre aquele destino da sua espécie. Ele chegou à sua potencialidade, à sua realização enquanto potencial. Então o leão realiza o seu potencial, a girafa realiza o seu potencial, o carvalho, que é semente, realiza o seu potencial. Então ele se torna singular, aquela árvore é única, aquele carvalho é único, mas ao mesmo tempo ele tem muito de semelhante com todos os outros carvalhos. Mas ao mesmo tempo ele é único. São opostos. São pontos extremos, mas que se conciliam. A igualdade, a semelhança e a singularidade. Ele é singular e ao mesmo tempo é semelhante. Entre nós humanos é um pouquinho mais complexo o processo de individuação, da gente se tornar o máximo potencial que um ser humano pode ser. A nossa autorrealização. Por que é mais complexo? Porque nós somos seres reflexivos. Nós temos o pensamento, a consciência que se dobra sobre si mesmo. Nós pensamos, nós refletimos sobre o que pensamos. Eu agora estou falando e sei que estou falando. Como se fosse um jogo de espelhos de reflexões. E ao mesmo tempo nós somos seres culturais e simbólicos. Não estamos à mercê do instinto e da biologia apenas. Nós construímos culturas, construímos símbolos. O que são símbolos? São significados que nós retiramos, valores que nós retiramos de algo que aparentemente não tem esse valor, ou que não é visto esse valor. Por exemplo, vamos supor que eu tenha recebido esse relógio aqui do meu pai antes de morrer. Então esse relógio para mim, ele é diferente, ele tem um significado, ele é um símbolo de alguém que foi muito precioso para mim. Então o símbolo é um valor que está além do que você pode perceber. Ele não está no mundo, vamos chamar assim, visível, ele está num plano mais psíquico, mental, espiritual, o valor dele. Mais ou menos isso. Então, nós vamos percorrer agora o que o ser humano culturalmente já pensou, já tentou, já entendeu o que vem a ser individuação. Nós vamos começar a pensar na nossa cultura, na cultura ocidental. Na cultura oriental, às vezes, nós temos algumas ideias sobre isso: iluminação, êxtase, nirvana. Hoje nós já conhecemos um pouco disso, mas vamos estudar dentro da nossa história ocidental, que é o tipo de pensamento que nós estamos mais habituados. Então vamos para o mundo antigo. Vamos para o considerado o homem que inaugurou o estudo da personalidade, vamos chamar assim, da personalidade humana. Quem foi esse homem? Foi na Grécia Antiga, Sócrates. Eu vou falar de alguns personagens históricos aqui que nós temos dentro da doutrina espírita como espíritos, alguns deles que estavam na codificação do espiritismo, na época de Kardec, no Livro dos Espíritos. O primeiro deles é Sócrates. Sócrates é considerado o inaugurador do pensamento da personalidade. Ele viveu na Grécia de 469, 470 até 399. E uma vez ele foi no oráculo de Delfos e ele pegou essa máxima desse oráculo: conhece-te a ti mesmo. Como é que foi isso? Como é que foi o contato de Sócrates no oráculo de Delfos? Os amigos de Sócrates que conversavam com ele disseram: Sócrates,
vá no oráculo de Delfos. O oráculo é um templo que fica em cima de uma montanha, era perto de Atenas, Delfos, e lá você tinha uma médium, uma pitonisa, e ela respondia a questões, falava para você da sua vida, do seu futuro, mas sob a forma de metáforas, simbolicamente. Então Sócrates foi lá e viu que estava escrito no frontispício do templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. E é interessante que o oráculo falou para Sócrates que ele era o homem mais inteligente da Grécia. E inicialmente ele não acreditou, mas o oráculo disse: você é o homem mais inteligente. Então Sócrates pensou: eu sou o homem mais inteligente porque sei que sou ignorante. Então isso nós vamos guardar para nós como ensinamento do início do conhecimento de nós mesmos, do conhece-te a ti mesmo. Sócrates aceitou que ele era o homem mais inteligente não porque ele sabia mais coisas, porque ele percebia que ele era bem ignorante, mas que ele tinha consciência da sua ignorância. Então Sócrates coloca o conhecimento que ele aceitou como o homem mais inteligente através da conscientização dos seus limites. Outra coisa que é muito interessante é que o oráculo de Delfos é um lugar religioso. Eles eram politeístas, vários deuses, mas ali é um lugar eminentemente religioso. E na frente da entrada de um templo religioso, que uma médium fala em nome de Apolo, Deus Apolo, fala através dela, você tem uma inscrição: conhece-te a ti mesmo. Essa inscrição não é só uma inscrição, legal, está escrito. Você está entrando num lugar religioso, de conexão com a sua profundidade, com a profundidade da vida, com a origem da vida. Esse é o sentimento dos gregos nos templos. Então aquilo é uma intimação. Porque quem vai ao oráculo de Delfos procura saber alguma coisa a mais que não está visível para ele, ou sobre o seu futuro, ou o que está acontecendo com ele. O que está acontecendo comigo? Eu vou lá no oráculo para ver se ele me diz. Ou como é que vai ser meu futuro? Eu vou fazer essa guerra? Reis iam lá, generais iam lá para ver se era importante, se era correto eles fazerem aquela guerra, se eles iam sobreviver àquela guerra. Então você vai para uma coisa muito importante lá. Você não vai perguntar qualquer coisa: eu sou bonito. Então tem uma intimação: conhece a ti mesmo. Se você vem aqui, o primeiro passo para você vir aqui e perguntar sobre a sua vida é: conhece-te a ti mesmo. Percebem isso? Então Sócrates dizia que uma vida que não se examina a si mesmo não vale a pena ser vivida. Então, uma vida que é vivida sem conscientização, sem um sentido que você está se conectando com a sua vida, é uma vida que é vivida nem pela metade, é uma vida que não é bem vivida. E eu faço uma pergunta a vocês. Nós queremos nos autorrealizar. Para quem chegou depois, a autorrealização pode ser dita a individuação, chegar ao máximo das minhas possibilidades. Eu pergunto: eu posso me tornar uma pessoa melhor, ir me melhorando, se eu não me conheço? É possível isso? Eu me tornar uma pessoa melhor sem me conhecer? Então, o que Sócrates inaugura com o pensamento dele, conhece-te a ti mesmo, te retirar do oráculo de Delfos, é um conhecimento, uma filosofia prática, como é a doutrina espírita. A doutrina espírita, em seu aspecto filosófico, é uma filosofia prática, não é uma filosofia de acadêmicos, de ficar discutindo se o termo é isso, se o termo é aquilo. Não. É uma filosofia
prática, mas prática não é exatamente como nós às vezes pensamos hoje. Para que vai me servir isso? Mas no sentido de Sócrates, como isso pode me transformar? Como eu posso usar esse conhecimento na minha vida prática para me transformar, para me conhecer? Ou seja, se eu me conheço, eu me transformo. Porque nós não podemos nos transformar sem nos conhecer. Uma transformação profunda. Nós estamos sempre em mudança, mas a transformação é uma transmutação. É chegar a um novo modo de ser. Então, esse conhecimento vai me servir para me posicionar melhor diante das questões, dos problemas, dos dilemas da minha vida. Não é para eu retirar a dor, nem o sofrimento, nem os dilemas, mas para me melhorar nesse caminho dos meus dilemas, enfrentando meus problemas. Um outro pensador, poeta, que viveu um pouquinho antes de Sócrates, morreu em 438, Sócrates morre em 399, foi Píndaro. E é atribuída a ele essa frase: torna-te o que és. Ou seja, a individuação nos antigos, para os gregos, nós estamos falando que todos os gregos pensavam isso, mas que esse conhecimento foi produzido ali. Se teve como base os homens que procuravam se estudar, procuravam esses ensinamentos. Então Píndaro disse: torna-te o que és. Será que se eu dissesse isso para o carvalho, para a semente do carvalho, que caiu num bom solo, torna-te o que és, teria a possibilidade do carvalho não se tornar o que é? Impossível. Carvalho, se crescer direitinho, tiver as condições adequadas, vai se tornar o que ele está destinado a ser, o máximo da sua carvalidade. Mas quando isso é falado ao ser humano, é porque há a possibilidade disso não acontecer. Concordam? O ser humano é diferente dos animais. Os animais dificilmente não realizarão aquilo que é a sua possibilidade. Mas nós podemos não realizar. O ser humano tem essa possibilidade. O caminho dele, nosso caminho, é um caminho que nós vamos ter que construir. Nós temos a possibilidade, mas que nós vamos ter que palpar com nossa força, com o nosso caminhar, com o nosso pensamento, com nossa amorosidade, com tudo que nós carregamos na nossa mochila interna, no nosso espírito. Então, quando nós estamos nesse caminho, eu me lembro de Jesus na primeira tentação. Como é que nós podemos, eu vou botar outras frases em cima dessa, desconhece-te a ti mesmo. Se Sócrates diz, conhece a ti mesmo, é porque há a possibilidade da gente se desconhecer. E nós sabemos que muitas pessoas estão assim, num nível de intensidade muito grande disso. Que há a possibilidade de torna-te quem não és. Claro que eu estou fazendo jogo de palavras. A gente nunca vai deixar de ser humano, mas a gente pode estar muito afastado da gente se tornar quem nós somos, o nosso potencial. Então a primeira tentação de Jesus nos 40 dias no deserto, antes dele começar a sua pregação mais forte, foi transformar, quando o diabo disse para Jesus, transforma, ele estava no deserto, com sede, com fome, transforma essa pedra em pão, você é capaz. Ou seja, se desvia do caminho, porque pedra não é pão. Se eu estou com uma pedra pensando que é pão e estou feliz achando que é pão, eu estou no mundo que não é um mundo concreto, real, profundo. É um mundo meio ilusório, que é real dentro da minha psique, mas que não é verdadeiro. Correto? Então, os gregos, eles tinham também uma visão. A frase completa do oráculo de Delfos é essa: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses.
Ou seja, o ultimato de conhecer a si mesmo vai fazer necessariamente que nós tenhamos que conhecer o ambiente que nos cerca, o universo, o cosmos, e também conhecer a divindade, o sagrado. E isso torna-se um conhecimento único e uma unidade. Então, para os gregos, o cosmos, ele se coloca em oposição ao caos. Para os gregos, aquilo que não tem ordem, aquilo que é caótico, é o caos. E o ser humano e a vida, o universo, ele é um cosmos, ele tem uma ordem, ele tem inscrito um conhecimento, uma lei. Então os gregos colocam isso, há uma ordem dada. A individuação, nosso caminho de crescimento, exige um reconhecimento dessa ordenação e desses limites. Nós estamos no mundo dado, não é o que eu queira fazer, eu sou capaz de fazer tudo. Compreendido isso, então, esses pontos são importantes. A individuação nos torna singular e semelhantes. Nós sempre vamos ser humanos, mas vamos ter a nossa singularidade. Conhece-te a ti mesmo é o caminho da inauguração do estudo da personalidade humana, do caminho da individuação no Ocidente, com Sócrates. E com isso nós temos que respeitar, nos tornarmos quem nós somos, nossos potenciais, e há o perigo de não nos tornarmos, e conhecer nossos limites e a ordenação do mundo que nós vivemos. Vamos agora ver como esse pensamento foi para a época medieval. Na Idade Média, no pensamento medieval, o cristianismo crescendo no final do Império Romano e se tornando a instituição do pensamento mais poderosa na Idade Média ocidental, o cristianismo vai fazer um acréscimo ao pensamento grego antigo. Qual é o acréscimo? É o da ordem. Essa ordem que existe no cosmos é Deus. É Deus quem institui essa ordem. Então, a nossa destinação agora, no pensamento medieval, é colaborar. A nossa destinação é a individuação, é chegar a Deus. O nosso papel é colaborar com a nossa destinação. Espera aí, Marcos. Você está dizendo que nós temos um destino? É uma destinação, uma teleologia, uma finalidade, mas cada um vai percorrer esse caminho de forma singular, apesar que esse caminho, chegar lá é semelhante a todos os humanos, mas o caminho é único. Espera aí, esse é o nosso destino? É. E como é que fica a questão da liberdade? Um sábio, um pensador, um teólogo, Agostinho de Hipona, que também é outro espírito que está presente na revelação dos espíritos para Kardec, para os médios na época de Kardec. Ele, inclusive, responde sobre o autoconhecimento na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é excelente. Nós podemos, talvez se der tempo, falar um pouquinho dela no futuro. Então, Santo Agostinho, que viveu de 354 a 430, diz: a liberdade e destino não são necessariamente contraditórios, em oposição, necessariamente. Você pode até achar que tem contradição, não há, porque a liberdade é reconhecer nosso lugar no universo e percorrer o caminho que nós nascemos com ele, para percorrê-lo. Agora, como cada um vai percorrer, um dia
Vamos pensar no futuro, como oráculo aqui. Um dia todos nós nos encontraremos lá. Uns vão chegar mais cedo, eu vou chegar lá por último, que eu sou muito teimoso, vou chegar lá por último. E o que quando todos nós formos espíritos de luz, o que vai nos distinguir? Vamos ser todos iguais? Não. O que vai nos distinguir é a nossa história, o caminho que nós percorremos. Então, nesse caminho é a nossa liberdade. Livre-arbítrio, Santo Agostinho dizia assim, livre-arbítrio, todos são capazes. O que é o livre-arbítrio? Eu vou escolher, eu vou ficar sentado, não, agora eu vou sair, tchau. Estou escolhendo, isso é meu livre-arbítrio. Mas liberdade, com L maiúsculo, poucos são capazes. Ele não disse com L maiúsculo, ele disse assim, livre-arbítrio todos são capazes, liberdade poucos. Porque liberdade é percorrer esse caminho da expansão das nossas possibilidades. Percorrer o caminho da individuação e do crescimento espiritual. São sinônimos? Quase que. No final eu vou mostrar uma possibilidade de diferenciação, de acréscimo na questão do crescimento espiritual em relação à individuação, dependendo de como a gente considere individuação. Mas então, Santo Agostinho dizia, livre-arbítrio todos somos capazes. Por isso que alguns diziam, ele fala que nós somos predestinados. Somos. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos livre-arbítrio, nem que nós não possamos escolher o caminho da liberdade. Qual é o caminho da liberdade? Em que eu estou mais aberto, mais amplo, com uma visão maior, com uma clareza maior, com uma felicidade interna maior, capacidade de enfrentar problemas com maior clareza. Essa é a liberdade. É a liberdade porque nós estamos num mundo que coloca informações, o cosmos é dado, nós estamos nele. Heidegger dizia que nós fomos lançados aqui e que nós somos um vir a ser para a morte. A doutrina espírita fala além disso. Nós não somos lançados, mas estamos aqui. E nós não somos um vir a ser para a morte, nós somos um vir a ser para após a morte. Para após, nós somos espíritos. Não. Claro que o momento da morte é muito importante, é uma transição muito importante, mas a nossa preparação é além da morte. E o Espiritismo tem também essa função de conhecimento. Mas vamos adiante. Santo Agostinho dizia que o mal para ele é quando o ser humano nega essa ordem. Então surge o mal. É quando, por ignorância, você nega essa ordem. Para ele, na visão da época, que você tem que adaptar a conjuntura, é o pecado. E se a pessoa recorre, foge muito dessa ordem, dessa predestinação de nos individuarmos, de evoluirmos espiritualmente, nós vamos nos desumanizando, nós vamos perdendo nossa humanidade e a nossa capacidade de reconhecer limites. E todas as tradições espirituais, todas as superstições, todas as culturas antigas, medievais, têm uma simbologia para isso. Qual é a simbologia? É o lobisomem, são pessoas que viram animais. Nabucodonosor uivava como um lobo. Isso, obviamente, tem vários níveis de interpretação. Estou interpretando o nível simbólico. O nível simbólico é a desumanização. Então você tem pessoas virando lobisomem. Ele não é mais humano. Então é uma forma simbólica, porque no mundo espiritual, às vezes, essas metamorfoses são até, em certos casos, possíveis. Porque é o mundo da alma, o mundo espiritual, dependendo dos estratos, é o mundo da alma, das transmutações psíquicas mesmo. Então essas coisas
são vistas, são pressentidas e estão nas mitologias de todos os povos. E esses seres humanos que se tornam outros, que não são humanos. Isso simboliza a nossa capacidade de sermos, de nos desumanizarmos. O animal não tem como deixar de ser um animal, se ele levar a vida dentro do ambiente dele. Mas nós podemos. E o pensamento moderno? O pensamento moderno é o pensamento atual, pós-moderno, né? Na filosofia é diferente da história. A história tem idade antiga, média, moderna e contemporânea. Na filosofia antiga, medieval e moderna, que vem até os dias de hoje, virando uma outra coisa que ainda não está bem definido. É o pós-moderno. Então, como é que aconteceu esse nosso afastamento desse sentido evolutivo? Quer dizer que as pessoas na Idade Média viviam isso? Não. São os pensadores, algumas pessoas, havia isso no horizonte de entendimento. Então, quem tivesse a capacidade de entender singularmente isso, se apropriar disso no seu crescimento, aquilo estava à disposição. Hoje em dia, isso está mais oculto. Não está no horizonte cultural. Não quer dizer que a igreja não utilizou isso de formas, porque nós somos seres humanos. Você pode usar um conhecimento, como no Espiritismo, qualquer conhecimento. Usar de forma, se apropriar dele de forma equivocada, desumana, vamos chamar assim, no sentido que nós estamos estudando. Então, nós temos o Renascimento. O Renascimento, ele vai lutar contra esse poder excessivo dogmático da igreja medieval. E vai arrastar consigo o antropocentrismo. O homem no centro, valorizar o pensamento, o raciocínio, importante. Né? Porque para você ter fé, a Idade Média, muitos queriam impor uma fé cega. Mas o que foi acontecendo com o iluminismo no século XVIII? A razão pisou na fé. A fé virou sinônimo de superstição. E o século XIX, pessoas diziam, Deus está morto. Deus morreu. Quando Nietzsche disse isso, ele não quis dizer exatamente uma crítica às igrejas, mas uma crítica às pessoas que não acreditavam mais em Deus mesmo. Como muitos de nós hoje. Nós estamos, de uma forma, nós nascemos numa sociedade que apartou o espiritual, que apartou o sentido de crescimento individual. Então, com o crescimento da razão, houve um exílio, um afastamento dessa ordem da natureza. Não há ordem. Não há ordem oculta. Não é. É isso. Um objeto que eu largar aqui cai, a lei da gravidade? E pronto. As coisas agem mecanicamente. Então vai surgindo com isso o exagero, como houve o exagero da fé na Idade Média, pendulou. Quando você solta um pêndulo, ele vai para o outro oposto. Pendulou para o excesso do racionalismo. Uma razão que desumanizou o homem. É um cientificismo, é um materialismo, é uma mercadorização. As coisas viram mercadorias, são objetos, tudo é objeto. Perdeu-se o símbolo, o valor, o significado além daquelas coisas. Então, tudo está num plano como se fosse tudo horizontal, não há profundidade, nem para baixo, nem para cima. Tudo pode ser uma mercadoria. Então, hoje, eu posso tentar comprar a minha felicidade, posso tentar, nós sabemos que não conseguimos. Nós podemos tentar comprar a religião, até a religião virou mercadoria. Mas eu não pago nada, mas não é questão de pagar, é a questão de eu fazer uma troca como se fosse um objeto. Eu me dou para receber isso. Eu quero receber. Quando, vejam que os antigos medievais que tiveram alguma sabedoria, que nós vimos, eles queriam se transformar.
Então eu quero ter encontros para me transformar. Então nós estamos no mundo do individualismo e não da individuação. Mas não é parecido, Márcio? A individuação não exige que eu preste atenção em mim mesmo? Sim, conhece-te a ti mesmo, aí conhecerás o universo e os deuses. Por exemplo, uma pessoa individuada que vai nesse caminho, a individuação é um caminho, né? Nós não vamos chegar a essa totalidade, vai demorar muito, mas nós temos que percorrer esse caminho. Eu vou precisar do outro, eu vou compreender melhor a mim mesmo, as minhas dificuldades, os meus desejos inconfessáveis, minhas sombras, e vou poder entender melhor dos outros. Não é concordar, é entender, é compreender. Então, eu vou me relacionar melhor, eu vou me tornar uma pessoa mais ampla, mais aberta. O individualismo, ele vai fechando a pessoa sobre si mesmo, ele encapsula. A individuação, ela abre, ela lhe dá profundidade, mas ela não reduz seu contato, muito pelo contrário, ela amplia o seu contato. Então, a individuação não se dá isolado. O Livro dos Espíritos comenta isso, o Evangelho segundo o Espírito, quando faz a crítica da pessoa se isolar. Não uma crítica exatamente ao monge, ao caminho do monge, não é bem isso. É uma crítica a esse individualismo, porque quem se fecha para crescer espiritualmente não está se relacionando. E um dos fatores que vai fazer você encontrar os seus problemas que você tem que conhecer a ti mesmo, quem melhor do que a sua esposa? Eu tenho uma esposa que ela consegue apontar meus defeitos, mas ela é muito carinhosa quando aponta meus defeitos, tudo isso. Mas ela sabe. Quando você está em casa, às vezes você tem uma discussão, ela sabe todo o teu histórico. Então você não vai passar, ela vai logo atacar naquele ponto. Você fala isso, você falou isso naquela palestra, mas olha como é que você age agora. Lascou. Então peraí. Eu não vou virar prisioneiro das virtudes, não. Porque a individuação não é você se tornar prisioneiro da virtude. Você sai do prisioneiro do vício para o prisioneiro da virtude. Você troca de prisão. E aí você não consegue enxergar a virtude. Então, nós estamos num mundo da realização desenfreada dos desejos. A pessoa, ela vai se tornando individualista. Quando a pessoa cresce espiritualmente, a individuação, ela vai se tornando mais fraterna. Ela não precisa seguir um modelo. Vou seguir o modelo de São Francisco ou de Chico. Chico é um santo. Chico é um santo católico, gente, que era espírita também. Ele é um modelo. Ele é muito parecido, lembra muito São Francisco. As lembranças, né, desse tipo. Ele era doação. São Francisco também nunca quis sair da igreja. Chico saiu, não é isso não, mas Chico era ele era um homem, o arquétipo do santo mesmo. O seu modelo, o meu, são diferentes. Cada um tem um modelo de crescimento. Então, pessoal, nós estamos na realização no mundo da realização desenfreada dos desejos. Eu estou vendo o tempo aqui. Nós estamos, e essa realização desenfreada dos desejos vai criando um grande vazio existencial. Mas não é um pequeno vazio existencial, não. É um grande. Nós sentimos esse vazio existencial. Nós precisamos entrar no mundo vertical. Nós precisamos. E às vezes, cuidado com as armadilhas. Quando nós entramos no espiritismo ou em algum lugar que nos conhece, vou agir dessa maneira. Não, lembre-se, não é agir, como eu falei, prisioneiro das virtudes. É você se autoconhecer. Kardec falou que o espiritismo tem uma consequência moral, ética, de relacionamento, de conhecimento de si mesmo. É uma filosofia ética, moral, ela estuda o comportamento. Então, a pergunta que eu faço agora,
Há alguma possibilidade da individuação nos tempos atuais? Claro, sempre vai haver. Mas nós temos, primeiro, que sair dessa lógica hedonista, que busca o prazer a qualquer tipo. Qualquer coisa, a distração, qualquer coisa, a gente, vamos... Não é fugir do prazer. É fugir da valorização, supervalorização desse prazer, como se ele fosse trazer a felicidade. Os epicuristas, que na antiguidade buscavam no prazer a forma de crescimento do ser, Epicuro disse, mas não é qualquer prazer. Você tem que ter a justa medida. São os prazeres naturais e necessários. Então, eram os prazeres simples. Para ele, sexo era natural, mas não era necessário. Alimentar era necessário. Então, curte na pequena alimentação teu prazer. Vamos ampliar o epicurismo. Nos pequenos prazeres, nas pequenas convivências, existem grandes prazeres. E aí é que a gente fala do exílio. Como nós estamos exilados do espírito, o espírito nosso está exilado, nós temos que fazer a segunda. Eu pulei a segunda, mas essa já é a terceira. Vou voltar aqui para a segunda, pelo meu script aqui. A segunda é reconhecer que o universo tem uma ordem. Nós podemos não entender. Às vezes, o Espiritismo ele nos dá muitas explicações, mas não são explicações pessoais. Às vezes, nós como espíritas, nós queremos responder, estamos alegres conhecendo a doutrina, e uma pessoa que às vezes teve a perda de um familiar jovem, nós queremos explicar, não há como explicar. A doutrina espírita, ela diz que há um sentido para isso. Eu não vou dizer que foi vida passada, que foi isso, que foi aquilo. Eu sei que o que acontece vai ser aproveitado para o crescimento, que o Espiritismo diz que a nossa vida é uma escola. Kardec era um educador. E nós estamos aqui para aprender. Então, a serventia do aprendizado às vezes é duro, mas ele vai ser muito importante quando você conseguir absorver esse conhecimento. Então, nós sabemos que há uma ordem, que nós não estamos lançados num mundo de desordem, caótico. Nós estamos aqui, muitos escolheram, muitos de nós viemos por gravidade kármica, precisávamos estar aqui, e temos que percorrer esse caminho da individuação, do crescimento espiritual. Então, o universo tem uma ordem. Os antigos tornavam as coisas sagradas, sacralizavam. Então, a matéria não é em oposição ao espírito. Nosso espírito precisa aprender nesse mundo material. Nós estamos unidos aqui, vinculados. Somos de natureza diferente, o espírito e a matéria, mas aqui somos vinculados. Então, tornar a matéria sagrada, as coisas têm valor. Por exemplo, o Michel Liade, que é um estudioso de história das religiões, comenta mais ou menos assim: às vezes na nossa casa, a gente, vamos botar esse tapete, ele combina muito com tal lugar, com tal móvel. É bacana, é estético. Mas a nossa casa é o nosso templo, é um dos nossos templos. É um lugar aonde nós estamos com pessoas sagradas da nossa convivência. Com dificuldade ou não, é aqui. Então, um objeto que a gente ponha, ele tem que nos fazer lembrar, ou é importante que ele nos faça lembrar algo além dele mesmo. É voltar ao simbolismo das coisas. Então, por exemplo, um retrato de família, ele lembra, ele te evoca algo além daquele papel, além do que está ali presente. Algo pessoal.
Então, é importante que a nossa casa, a nossa vida, os atos passem a ter um valor simbólico, que a gente chama, quando algo é simbólico, ela se torna especial para a gente, sagrado para a gente. Por exemplo, eu ir ao Paulo Estevam, para mim, é muito simbólico, simboliza uma parte minha que está se desenvolvendo. Nós aqui, a essa hora, conversando sobre isso, vocês me ouvindo, numa hora dessas, é um símbolo também de alguma coisa. Os livros são símbolos de alguma coisa, mas não é o livro em si é papel. Mas ele tem que ter esse valor para a gente. Então a gente simbolizar, sacralizar, fazer esse exercício, tornar as coisas só são importantes quando de alguma forma elas têm algo importante na nossa relação com elas. Percebe? Então não vamos deixar nossa vida muito profana o tempo inteiro. Isso não tem nada de fanatismo. Então, aí nós vamos buscar. Então, passamos, não cair na lógica hedonista. Não é fugir do prazer, mas é não cair na supervalorização ou desvalorização daquilo que tem valor. É o universo tem uma ordem e tornar a nossa vida sagrada, especial, o tempo que nós vamos passar aqui. E buscar o autoconhecimento. Esse autoconhecimento, ele passa por um sofrimento. Quando você chegar e disser assim, não, eu estou aqui assistindo uma palestra, uma conversa sobre autoconhecimento. Você está doida, é? É doida, é, cara? Sexta-noite, ouvindo isso. Agora não é tão doido, né? Que está todo mundo em quarentena, mas você já deve ter ouvido isso em outras épocas. Que é isso aí? Ele está ficando fanático. O fanatismo não é bom, não. Mas você está buscando. E nessa busca, é muito comum as pessoas caírem na primeira tentação, porque vai vir dores. Quando a gente começa a se autoconhecer, a gente vai perceber que a gente não é exatamente quem a gente pensa que é, a nossa persona. A gente vai descobrir que tem muita coisa que a gente escondeu de nós mesmos, mas que outros, principalmente quem não gosta muito da gente, ou quem convive muito com a gente, já percebeu. A nossa sombra, as nossas dificuldades. Mas se a gente não tiver isso, a gente não é humano. Então, não fica com medo, eu não posso errar. Senão a gente entra na segunda tentação, quando o diabo diz para Jesus, você pode tudo. Você pode se tacar aqui do pináculo que os anjos vão te segurar. Isso é inflação. Eu posso tudo, eu já consegui o conhecimento, aí transformar pedra em pão. Hoje eu já estou nesse... Não. Gente, a doutrina espírita nos diz que nós nunca vamos chegar. Nós vamos estar sempre em individuação, em crescimento espiritual, sempre para onde crescer. Então, nós vamos passar por humilhações morais, por vergonhas de nós mesmos. E isso faz parte. Faz parte da ordem. Onde é que está escrito que nós não podemos sofrer? No nosso mundo, né? Do hedonismo, a todo custo, a qualquer custo. Claro que eu estou ampliando bastante, caricaturando bem a nossa realidade, porque às vezes a gente cai prisioneiro disso, né? Então, nesse processo de autoconhecimento, conhecer uma pessoa ou a você mesmo, exige que primeiro a gente aceite, não é concordar, mas aceite as nossas limitações, as nossas dificuldades. Como é que eu posso me transformar se eu não me aceito? Como é que eu posso entrar em relação com outro se eu não aceito? Se eu quero transformá-lo? Ele vai ter o processo dele como eu estou tendo o meu. Então, é me aceitar, não quer dizer concordar com tudo, é encontrar um espaço de acolhimento para si mesmo. Às vezes nós temos a sensação de nunca encontrarmos nosso lugar em busca da terra prometida, como Abraão, que é um arquétipo, é um movimento. Nós temos que encontrar
um lugar, a nossa casa, a nossa terra prometida, a nossa Jerusalém de ouro, que é em nós mesmos, é no centro, é naquela parte que é a nossa fonte, é da onde nós viemos. Quando nós chegamos aqui, as pessoas querem dizer que o mundo é assim, é assado, mas elas não sabem da onde ela é, da onde nós somos. Então o lugar nosso é nos assentarmos em nós mesmos, no nosso ambiente das pessoas que nós convivemos essa trajetória de crescimento com amorosidade, com fraternidade, com amor. É encontrar em nós um eu espiritual. Uma grande terapeuta, Marie-Louise von Franz, que estudou com Jung, foi a principal estudiosa com ele, uma das principais, conviveu com Carl Gustav Jung, que foi o criador da psicologia analítica. Ela dizia que quando ela atendia uma pessoa, ela procurava o eu profundo, na linguagem junguiana o self, o si mesmo, em outras linguagens o eu superior, o Deus em nós, a fonte. Ela procurava se instalar nessa fonte para poder ouvir no melhor que ela possa de si mesma. Nós temos uma parte de nós, diz a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita as leis de Deus? Na consciência. Como, se eu não sei tudo? Os Espíritos se referem a uma consciência mais profunda que Platão falava, rememorar. Rememorar é buscar, através da convivência, essa profundidade, essa fonte, para nós atravessarmos essa passagem, essa travessia dos desertos e chegarmos a esse lugar de conforto que é em nós mesmos. Isso é iluminação espiritual? Não. Esse é o caminho que leva à iluminação espiritual. A iluminação, ela acontece. A tradição oriental, ela faz treinamentos. Na nossa ocidental, ela acontece através de um processo de autoconhecimento. Nós vamos iluminando. Na tradição dos grandes mestres espirituais de todas as tradições, você tem 3 fases importantes. A purificação é essa. A primeira, chamada em geral, tem vários momentos. A purificação. A vida, Deus sempre vai nos mostrando os momentos de luminosidade em que nós podemos aprofundar essas etapas. Mas a purificação, que é esse trabalho de ir se trabalhando, se autoconhecendo. O segundo momento é a iluminação, nós vamos radiando. E o terceiro momento, um grande mestre falou, é a unitividade. A individuação, se você considerar percorrer o máximo da nossa potencialidade, então vai até essa unitividade. Mas na visão psicológica junguiana, normalmente vai até o esclarecimento de si mesmo, a fase em que o inconsciente se realiza, seria a fase da iluminação, vamos chamar assim. Mas a unitividade é como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Mas ele era singular, mas ele era um com o Pai. Alguns mestres conseguiram. Você não tem mais imagens, você não tem mais subjetividade. Você sabe o que é. Essa fase, então, você tem a purificação que é a nossa, no crescimento espiritual. É essa que nós estamos passando. A doutrina dos espíritos nos ensina
a percorrermos esse caminho da individuação para podermos nos iluminar. A unitividade, ela é quem criou praticamente tudo, os grandes mestres. Essa unitividade que alguns antigamente chamavam de místico, no Espiritismo, Kardec chama de mistificação, a superstição. Mas essa unitividade é pai da teologia, avô da filosofia e bisavô da psicologia. Então, os grandes mestres percorreram já esse caminho, nos mostraram as dificuldades que eles passaram, como Jesus, mas cada um tem o seu caminho. O caminho tem sofrimentos, mas isso é que nos faz aprofundar. Qual é o ser humano que vai dizer? Então, muito obrigado, que Deus nos ilumine no nosso caminho. Nós estamos chegando no tempo e vai cortar. Não, é um processo, a individuação tem uma questão, não chega de repente. Não chega, vou meditar, não. Se você meditar, você vai ajudar você a se autoconhecer, a se relacionar. O processo é esse, completo. A gente pode ter flashes de imagem, chegamos lá. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos e obrigado pela paciência. Obrigado, Rosângela. Eu vou ficar aqui até vocês se unirem com a sua família aí em casa. Obrigado, Paulo Henrique. Tchau, tchau. Obrigado, Leda. Obrigado, Francisco. Obrigado, Luiz Fernando. Rosângela. Eu vou ensinar a Caroline. Alguém escreveu aqui. Ela que me ensina. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Adri. Caio. Kelma. Obrigado, seu Jacinto. Quilvia. Obrigado. Obrigada, Caroline. Obrigada, Caroline. Está aqui do meu lado. É minha assessora. Você sempre tem que ter um espírito guardião para lhe proteger, né? Que ele precisa evoluir. Tchau, pessoal. Vai chegar, não? Ainda faltam 2 minutos, amor. Obrigado, Nasa. Maria de Fátima. Vou ficar aqui até o final. Vou aproveitar os mínimos detalhes. São sagrados, amor. Obrigada, Adriana. Hamilton, obrigado, jovem. Esse Hamilton nunca envelhece. Sandra, Gláubia, obrigado. Tatiana, meu querido professor, tá certo? Minha querida aluna e professora Jaqueline, Renata, obrigado, Márcia. João Neto, obrigado, João Neto, estamos juntos. Sandra, obrigado. Fabiano, obrigado, Fabiano. Quilvia, eu ouvi que a foi a Caroline. Obrigado, Geisa, Frederico, Virgínia. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.